Pô, mas isso não aconteceu ainda, Bruno. Não, não aconteceu, mas o mercado não olha para aquilo que está acontecendo agora, ele olha sempre para o futuro. E aqui até agora eu estou falando só de fator externo, mas vamos lembrar que dinâmica entre moedas tem os fatores externos, que ao longo de 24 provocaram uma subida do dólar não só contra o real, mas contra várias outras moedas, e aos fatores internos, que explicam, por exemplo, o porquê do dólar ter subido tanto no mundo inteiro, mas especialmente contra o real. A gente foi a moeda de pior performance em 2024. E por que isso aconteceu? Bom, as sucessivas manchetes que vão ficar aparecendo aqui na tela, mostrando quanto o nosso governo, apesar de arrecadar muito, continuava gastando mais do que arrecadava, mas havia uma grande resistência a fazer cortes de gastos. Inclusive, lá no começo do ano de 24 ainda, por volta de abril, quando o câmbio começou a se deteriorar, a gente teve um movimento do governo, que teve peso, logicamente, nessa questão do câmbio, mudando a nossa meta de superávit fiscal, ou seja, arrecadação maior do que os gastos, sem contar juros da dívida, seria um superávit primário apenas, que saiu de 0,5% para zero. Então não era mais meta de superávit, era só de fechar as contas. Essa mudança de expectativa já começou a deteriorar as coisas. E aí foram uma série de outras declarações que fizeram com que o dólar fosse subindo, 5,40, 5,50, 5,70, até chegar a R$6, naquele fatídico evento onde o ministro Fernando Haddad foi à televisão para falar sobre corte de gastos, mas acabou falando, na verdade, sobre renúncia de receita, indicando que os brasileiros que ganham até R$5.000 por mês ficariam isentos de imposto de renda, que foi uma promessa do Lula durante sua campanha, e acho que o governo vai realmente se esforçar para que isso venha acontecer, até porque isso seria uma vitória política muito grande, deveria trazer muita popularidade ao presidente. No entanto, o mercado já começou a reagir a isso, porque se a gente, apesar de arrecadar muito, foi recorde atrás de recorde em 24 em termos de arrecadação, ainda gasta mais do que arrecada, e aí de repente o governo anuncia um pacote de corte de gastos tido como insuficiente para equilibrar as contas públicas, e somado a isso anuncia um pacote de corte de receita, com estimativas variando do que seria essa renúncia. E um número conservador que eu vi ficaria na ordem de 35 bilhões por ano, que deveriam ser recompostos através da tributação daqueles que ganham mais dinheiro aqui no Brasil.